Fala galera, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou professora de Química e hoje a nossa aula é sobre tabela periódica. Ai, professor, odeio esse assunto. Não, gente, a tabela periódica é a base da Química. Se vocês não entenderem como a tabela periódica pode ajudá-los, vai ficar muito complicado falar de todos os demais assuntos, tá? A tabela periódica, pessoal, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, se a gente souber usar, ela vai nos ajudar muito. Não adianta nada você ter a melhor ferramenta do mundo se você não souber usá-la, tá? Então a aula de hoje vai ser sobre como usar a tabela periódica, né, da melhor maneira possível. Então eu vou começar explicando quais são os principais conceitos da tabela periódica, o que ela mostra pra gente. Então a tabela periódica é dividida em dois grandes grupos, tá? O primeiro grupo são os elementos representativos. E aí para esses elementos, eles seguem algumas regras, tá? Os demais, que são os que a gente chama de metais de transição, tudo neles é um pouquinho mais conturbado, tá? E a gente pouco usa esses metais no ensino médio, tá? Para o vestibular. Toda vez que a gente falar de metal de transição, o exercício vai ter que dar informações para vocês a respeito deles. Agora, para os elementos representativos, que são as famílias 1, 2, 13, 14 até a 18, existem algumas regras e elas vão ser sempre iguais, ok? Então, primeira parte da tabela periódica a gente precisa entender que eu tenho elementos representativos e os metais de transição. Nossa aula de hoje, basicamente, a gente vai abordar os elementos representativos, ok? Então, vamos lá. A tabela periódica, ela é dividida em famílias ou grupos, que são os elementos que a gente vai olhar nas colunas, tá? Então, a primeira coluna, essa daqui, ó, essa coluna a gente vai chamar ela de metais alcalinos. Eu tenho a segunda coluna, que são os metais alcalinos terrosos. Pulo os elementos de transição e aí eu vou para a coluna 13. Antigamente, pessoal, era comum vocês verem os professores falando em família 1A, 2A, 3A, tá? O A eram os representativos, tá? Então vocês podem encontrar também a representação em algarismos romanos. Então essa daqui é a 1A, essa daqui é a 2A. Quando eu falo dos metais de transição, eu pulo para o B, ok? E aí eu volto para os metais, para os representativos, e aí aqui fica 3A, 4A, 5A e assim por diante. Então vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, tá? Para as famílias. Então pode ser que eu fale 1A, 2A ou 13, 14, fiquem tranquilos que é a mesma coisa, tá? Uma é uma nomenclatura mais recente, né? Que é essa usando os numerais, né? 13, 14, 15, ou uma um pouco mais antiga usando os romanos com A e B, tá? Então eu tenho os grupos e famílias, esses aqui são os representativos. Então eu tenho lá a família 1, 2, 3 é a família do boro, 14 a família do carbono, 15 a família do nitrogênio, 16 são os calcogênios, 17 os halogênios e 18 os gases nobres. Mas por que a tabela foi dividida desse jeito? Quando a gente fala de família é um grupo de pessoas que tem algumas características parecidas, não é isso? A mesma coisa vai valer para a tabela periódica. Então, quando eu falo de uma determinada família, por exemplo, quando eu estou falando dos metais alcalinos, são metais que têm características muito parecidas, né? Principalmente as características físico-químicas, tá? Temperatura de ebulição, temperatura de fusão, a quantidade de elétrons que eles têm na tabela, na camada de valência. Então, são características muito parecidas que deixam eles participando da mesma família, tá? E como que isso é feito? Como que essa distribuição é feita? Através da distribuição eletrônica. Voltem aí uma aula para trás e deem uma olhada em distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Essa matéria é importante por quê? Porque com ela a gente consegue saber qual é a posição do elemento na tabela periódica. E isso vai dar muitas informações importantes pra gente. Então, ó, eu peguei como exemplo o cálcio. O número atômico do cálcio é 20. E aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica do cálcio. Então, quando eu distribuo os 20 na distribuição de Linus Pauling, eu vou terminar em 4s2. Então, lembra aqui, ó, informações importantes, né? Quando eu falo de famílias, eu estou falando de colunas e o
número de elétrons da camada de valência. Quando eu falo dos períodos, eu estou analisando as linhas e o número da camada de valência. Então, vamos pegar como exemplo aqui o cálcio. Ó, qual é a camada de valência do cálcio? É a 4. Então, eu já sei que esse elemento está no quarto período da tabela periódica, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Período 1, não esqueçam de contar o período do hidrogênio, ele é importante. Período 2, 3, 4. Então, eu já sei que o cálcio vai estar nessa linha aqui. Agora, eu preciso descobrir em qual coluna ele está. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Então, se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele pertence à família 2. Então, o cálcio, pessoal, vai estar exatamente aqui. Sabe o joguinho de batalha naval? Vocês já brincaram? É essa a ideia, tá? Então, eu vou te dar a linha e a coluna. E aí, você consegue saber qual é a camada de valência, quantos elétrons a gente tem na camada de valência. E aí, com isso, mais pra frente, a gente vai falar das ligações químicas. Se ele vai doar elétron, se ele vai receber elétron, se ele vai compartilhar elétron. Então, essas informações são muito importantes. O vestibular não vai te dar a tabela periódica e pedir os elementos. Não esperem isso. Mas a tabela periódica vai ser uma baita ferramenta para vocês descobrirem o que vai acontecer com essa molécula. Informações super importantes, tá? Peguei um outro exemplo, ó. Então, vamos lá. Peguei o enxofre, que o número atômico é 16. Fiz a distribuição eletrônica do enxofre. E aí, quem é a minha camada de valência? A camada de valência é essa camada toda aqui, certo? Nessa camada, quantos elétrons eu tenho? 6. Então, primeiro passo, a camada é a camada 3. Vamos voltar aqui na tabela periódica, ó. Ele vai estar aqui, na camada. Então, eu vou olhar a camada e agora eu preciso saber o quê? Quantos elétrons ele tem? 6. Na terceira camada, quem é a sexta família dos representativos? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o enxofre vai estar exatamente nessa posição. Certo, galera? Então, lembrando, né? Vamos retomar esse assunto. O que eu tenho na tabela periódica de importante? A camada de valência vai me dar o período e a quantidade de elétrons da camada de valência vai me dar a família ou a coluna, ok? Vamos lá, famílias importantes. Precisa decorar a tabela periódica inteira? Óbvio que não, não tem como, né? A menos que você esteja bem desocupado, que eu acredito que em época de vestibular vocês não vão estar. Então, quais são as famílias que realmente são importantes e como que a gente faz para memorizar essas famílias? Existem algumas frases, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar várias frases, algumas bem engraçadas. E aí a gente memoriza as famílias que são realmente importantes, tá? Então, quais são? A gente coloca aqui que são só 4, tá? Essas são bem importantes. Das outras, quem que você precisa conhecer? O primeiro elemento, que tá aqui, ó. Então, por exemplo, da família 13, quem é importante vocês conhecerem? O boro. Da família 14, o carbono. Da família 15, o nitrogênio. Esses elementos são importantes, tá? As demais famílias, a gente precisa saber, tá? Então, a primeira família, a frase que a gente mais usa aí para vocês memorizarem é: hoje li na cama Robinson Crusoe francês, ok? Então, vamos colocar ela aqui. Família importante, ó. Hoje li na cama Robinson Crusoe francês. Outra família importante, a 2. Qual é a frase para memorizar? Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Então vamos lá. Bela Magrela, olha como o cálcio estava no lugar certinho. Casou com o senhor Barão Ratão. Pulos para 13, que importante é saber onde fica o boro. 14, o carbono. 15, o nitrogênio. 16, quem que é? Os 7 porquinhos. Então vamos lá. Ó, o enxofre no lugar certinho. 7 porquinhos. Pessoal, aqui embaixo são os elementos novos, tá? São elementos sintéticos, são
elementos criados em laboratório, que tem uma duração de fração de segundos, porque eles são super instáveis, tá? Então, aqui são os novos elementos da tabela periódica. Se eu não estou enganada, eles ganharam o nome, acho que só em 2015, ok? 2015 e 2016. E aí, a família 17. Quem é? Fui no clube brincar de índio até. Beleza? Existem outras frases, tá, pessoal? Vocês podem criar de vocês, enfim, fiquem à vontade. Mas essas são as famílias importantes. O que a gente tem para falar sobre a família 18? A família 18 é uma família importante, por quê? Porque são os gases nobres. Todos os demais elementos vão reagir com alguém, vão fazer ligações, por quê? Existe a regra do octeto, que diz que todos os elementos desejam ser como os gases nobres. Foi estudado que os gases nobres não reagem com ninguém. Os cientistas da época começaram a se perguntar, mas por que eles não reagem, né? Por que eles não se ligam com ninguém? O que eles têm que os demais não têm? Eles têm 8 elétrons na camada de valência, tá? E aí, basicamente, todos os demais elementos da tabela periódica vão se ligar entre si de formas diferentes, mas vão se ligar entre si para quê? Para ser igual a um gás nobre, tá? Então, os caras aqui, ó, os elementos que estão na família 18, eles são como uma referência para os demais elementos da tabela periódica. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Curtam aí o vídeo, compartilhem com seus amigos, siga a gente nas nossas redes sociais e até a próxima!